assistir depois. Então, a pecuária brasileira, certo, pessoal, ela vai apresentar, como a gente falou da agricultura, praticamente tudo aquilo que eu estava falando da agricultura, ela se estendia para a pecuária. A questão da forma de produção ser intensiva ou extensiva, a questão da tecnologia, o uso da ciência, a modernidade, certo? Um campo competitivo, baseado na exportação, né? Tendo principalmente o grande produtor, os pequenos e médios produtores mais para o abastecimento interno. Então, todas essas características que a gente viu lá atrás da questão da agricultura também serve, certo? Se espelha, no caso, para a pecuária, ok? E aí, lá na página 722, traz alguns pontos, né? A gente passa rápido aqui por eles, se necessário, faz uma discussão, né? Então, se coloca, né, que a pecuária intensiva, certo? Ela apresenta principalmente essas características que aí estão, né? Confinamento de animais em pequenos espaços, para você ter um aproveitamento maior, ou seja, na extensiva, o espaço amplo, os animais soltos, principalmente a questão da criação bovina, né, que o Brasil é um dos grandes produtores mundiais, e já na intensiva você tem o chamado gado de confinamento, né, ou seja, o espaço é reduzido, a, a, a criação ela é mais controlada com o uso de tecnologia, né, o que traz a produção de forma intensiva. Segundo ponto que se coloca aí, a alimentação balanceada dos animais, baseada em ração específica, então mais uma característica da produção intensiva, ok? Certo? Chegou Luana para embelezar a sala, né? Como as outras que aqui já estão, né? Esse modo de mulher bonita da mulher. Agora os cabas feios de agota aí, viu? Vamos lá. Chega. O pente, o cara dando aula, aí a mulher pedindo pente. Olha para aqui, meu amigo. Eu não uso pente, não, velho. Nunca usei na vida. Vamos lá. Seleção de raças conforme as necessidades, pastagens artificiais, né? Aquelas produzidas pelo homem em forma de plantação, melhoramento genético dos animais, é aí onde entra a biotecnologia e a engenharia genética. Aí nós temos aqui ainda acompanhamento de profissionais competentes, né, qualificados, né, como veterinários, zootecnistas, biólogos. Então, todas essas questões aí, certo? Reprodução por inseminação artificial. Então, esse conjunto de características é bem o campo moderno brasileiro, em específico aí a pecuária, como também a gente encontra isso em outros países que também tem uma pecuária de ponta, que é o caso dos Estados Unidos, certo? A Argentina também é um exemplo disso, e a União Europeia também. Aí passou desse ponto aí no nosso material, o que é que a gente tem? A gente tem uma parte que aí é com vocês, que é um monte de tabela, um monte de gráfico, um monte de mapas mostrando onde essas produções se concentram, uma análise dos rebanhos, né, a quantidade disso, a quantidade daquilo que o Brasil produz, seus milhões de toneladas que são exportadas. Então, são números, certo? Que para a gente ganhar um pouco de tempo nessas aulas remotas, meus queridinhos aí, a página 723, certo? Principalmente ela, e uma parte da 722, deem uma olhada nesses números, porque são importantes. Vocês não vão precisar decorar, memorizar esses números, é uma coisa que não vai ser cobrado para vocês, mas para a gente ter ideia do tamanho da produção da pecuária aqui no Brasil, ok? Aí sim chega na página 724. Aí chega realmente onde a gente vai dar um avanço aí na página 724, que fala da estrutura fundiária brasileira, coisa que eu já falei lá nas primeiras aulas. Agora a gente está seguindo essa sequência do livro para ir matando tudo para fechar o capítulo e aí já fazer exercício, testes, etc. Então vamos lá. A estrutura fundiária brasileira, né? Ela é a principal característica dela é a concentração, certo?
Vocês vão ver no material de vocês que, inclusive, o nosso autor ele traz isso. A principal característica da estrutura fundiária brasileira é uma forte concentração de terras. Ou seja, para você ter ideia hoje, a tabela que o livro nos mostra, que das propriedades acima de 1.000 hectares no Brasil, ou seja, as grandes propriedades brasileiras, estão nas mãos de 1,5% dos produtores, sobrando aí 98,5% dos produtores com as propriedades abaixo dos 1.000 hectares. Então, a área controlada por 1% dos trabalhadores, certo, ultrapassa a metade das terras brasileiras. Eu estou analisando aqui a tabela aqui para passar os dados para vocês. Presta bem atenção. Vamos trazer dados bem precisos mesmo desse nosso relatório aqui que traz números de 2012. Eu tenho 32,2 com 7,3, que dá 39,4, no caso, um 7,2, dá 39,4. Eu tenho 4 aqui, o que dá 40. Eu tenho 53. Olha a que ponto eu cheguei. 53% das propriedades brasileiras. Estas estão acima de 1.000 hectares. 53% são controlados por menos de 1,5% dos produtores rurais, certo? Menos de 1,5%, certo? 1,4%. Ou seja, eu tenho 1,4% dos produtores controlando 53% das terras. Então, isso é uma concentração muito grande. Eu até pedi que vocês fizessem lá naquela aula a leitura sobre o índice de Gini, certo? Vou repetir aqui porque talvez alguns tenham esquecido, certo? O índice de Gini, o nosso índice ele é muito alto. O índice de Gini ele vai de 0 a 1, nosso índice é perto de 1. Tem uma concentração de terras muito grande. Agora, a grande questão é discutir como isso ocorreu, certo? Então, vamos lá dar uma revisada nisso. A concentração de terras brasileiras ela tem raízes históricas. Ela vem de uma estrutura de divisão de terras lá em 1530, quando Portugal, ao passar a administrar o Brasil, quando inicia realmente a colonização de fato, que é em 1530, a primeira coisa que Portugal faz é introduzir o sistema de capitanias hereditárias, certo? Isso foi uma discussão que nós fizemos já. E essas capitanias hereditárias, elas poderiam ser divididas em enormes lotes, né, chamados de sesmarias, certo? E isso aí é o início da concentração de terras no Brasil. Então, o primeiro ponto, a introdução das capitanias hereditárias, que já mostrou que era uma coisa que não dava certo, ok? Mais à frente, eu tenho, certo? Primeiro, certo? Vamos colocar aqui as capitanias hereditárias. E depois disso, eu vou ter a lei de terras, e aí vamos ler, que aqui o livro não trouxe isso, certo? A lei de terras, esse aqui acaba sendo mais importante porque não tem no livro, de 1850, ok? Ou seja, a lei de terras de 1850, ela é uma tentativa, né, na verdade, e acabou dando certo, da elite brasileira em tirar dos trabalhadores e tirar daquela classe que estava prestes a surgir, que era uma classe de trabalhadores vindo da classe de escravos, né? Ou seja, a escravidão no Brasil, ela acaba, certo, oficialmente, em 1888, lá com a Lei Áurea, com a Princesa Isabel. Só que antes disso, uma série de países já vinha acabando com seu sistema de escravidão e o Brasil estava na fila, digamos assim, e isso iria acontecer, beleza? E aí os caras já se precavendo disso, certo? Colocaram essa questão da lei de terras, onde você só poderia herdar ou comprar a propriedade rural. Ela não podia ser doada, ela não podia ter um mecanismo, por exemplo, estatal do governo para tentar regulamentar a terra e fazer, digamos que, uma distribuição, tornar a coisa um pouco mais igual. Então, a lei de terras ela põe por fim essa ideia de talvez dividir melhor as terras no Brasil. Então, você não podia herdar porque seus pais, seus avós, eles não tinham terra,
certo? Lógico, eram escravos ou faziam parte da classe de trabalhadores de baixa renda, né? Então você também não podia comprar porque você não tinha dinheiro. Então você continuava mantendo a terra, que era o principal mecanismo de, de produção de capital no país. O país ainda com economia, isso aí, metade do século XIX, totalmente voltada para a produção agrária. Aí você tinha de cara uma. Deixa eu só ver uma parada aqui, pessoal. Tirar aqui essa notificação aqui. É rápido. Vamos lá, aqui. Vamos lá, beleza. Voltei. Presta atenção. Então, a ideia era manter a terra na mão da elite, certo? Que era composta principalmente, claro, pelos brancos, né? A gente está falando de 1850. Então, você tem essa questão. Depois disso, o outro ponto que é importante fazer uma leitura, e aí no livro que vocês têm, eu vou para ela agora, certo? É uma leitura sobre o Estatuto da Terra, de 1964, certo? Que é a lei, deixa eu ver o número dela aqui, eu não decoro o número de lei nunca, certo? É a lei 4.504 de 1964, de novembro de 64, já no governo militar, certo? O Estatuto da Terra é a partir dela que se inicia no Brasil, certo? Se inicia no Brasil a busca pela reforma agrária, certo? É o Estatuto da Terra que vai definir um conceito muito importante para a discussão da reforma agrária, que é a questão do módulo rural e da propriedade familiar, ok? Então, aí nessa barra aí, ao lado esquerdo da página 724, do livro de vocês, traz, ó, a propriedade familiar refere-se ao imóvel rural utilizado pelo agricultor para o sustento da família, certo? Essa é a propriedade familiar que o Estatuto traz. Para ser considerado propriedade familiar, é definida uma área máxima para cada região, as atividades desenvolvidas e as relações de trabalho estabelecidas nessa propriedade. Então, essa área onde a família tira o seu sustento recebe o nome de módulo rural, certo? Então, o conceito de módulo rural surge em 64. Até então não se falava disso. O que é o módulo rural, professor? É simples de entender. O módulo rural é uma área, aí ela não tem tamanho definido, eu vou explicar por quê, certo? Ela é uma área onde uma família que explora essa propriedade consiga tirar o seu sustento dela. E por que ela não tem um tamanho definido, professor? Porque depende de condições sociais, condições econômicas da região, condições geográficas da propriedade, condições naturais. Ou seja, aqui na zona da mata se estabelece um módulo rural em torno de 7 hectares. Então, os técnicos do INCRA, né, Instituto Nacional da Colonização e da Reforma Agrária, principalmente engenheiros agrônomos, certo, e técnicos agrícolas, estabeleceram que nessa região uma família ela consegue extrair, certo, dessa propriedade de 7 hectares, produzir condições para sobreviver dela. Se você for para uma área, então aqui nós temos um solo bom, se tem é uma área que chove bastante, tá entendendo? Então você tem um solo adequado, você tem um clima bom e você vai produzir bastante em 7 hectares. Se você vai para uma área onde o solo não apresenta as mesmas condições, se você não tem mercado consumidor perto, se você é distante de feiras, então você vai precisar de uma propriedade maior, você vai ter mais dificuldade em produzir. Então o módulo rural ele não tem um tamanho predefinido por isso. Certa coisa não é predefinida por isso, porque vai depender da capacidade produtiva que a propriedade tem. Certo? Se aqui na zona da Mata da Paraíba é em torno de 7 hectares, em outros lugares, onde as condições não são as mesmas, pode ser bem maior. Ok? Você vai ter mais dificuldade. A região do semiárido, por exemplo, aqui no estado, certo? A falta de chuvas e de proximidade de mercado consumidor torna mais complicado a situação de uma família dentro de uma propriedade rural. Ok? Então,
esses 3 pontos, né, a questão das capitanias hereditárias, a lei de terras e do Estatuto da Terra de 64, é necessário fazer uma leitura. O Estatuto da Terra tem aí o material de vocês. Vejam a lei de terras de 1850, ok? Então, aí começa a surgir também em 64 a questão da desapropriação de terras, certo? Isso aí é muito interessante, né? Em resumo em conceito, né, o que seria a reforma agrária? A reforma agrária seria um conjunto, né, de normas, de regras, de regulamentação para estabelecer uma espécie de um maior equilíbrio na questão das terras e, consequentemente, trazer a propriedade para a sua função social, esquecer um pouco a questão da função econômica. Por qual motivo? A função econômica só favorece o proprietário. A função social favorece os trabalhadores, a sociedade como um todo, os consumidores desses produtos e o próprio dono. Certo? Para manter a função social de uma propriedade rural, não é necessário jogar ela para as mãos dos trabalhadores e fazer com que eles tomem conta dentro de uma questão coletiva. Não precisa isso, não. Isso aí seria muito melhor, claro. Mas você consegue ter uma propriedade rural onde ela tenha dono e que ela cumpra pelo menos parte de sua função social, certo? De gerar emprego, de gerar renda, de produzir gêneros agrícolas, certo? Aumentar a capacidade produtiva. Com isso, nós teríamos mais produtos, nós teríamos preços menores, certo? Nós teríamos mais acesso à questão dos alimentos. Isso aí iria gerar mais arrecadação de impostos por parte dos governos. Você começa a observar que essas reformas, essa reforma agrária que se espera, ela tem uma grande quantidade de benefícios, ok? Certo? Então, essa parte de reforma agrária no material, ela veio muito boa, né? Não deixem de fazer essa leitura, além de reparar, claro, toda uma desigualdade que vem desse processo histórico que a gente acabou de discutir, né? A gente precisa de algumas medidas, não apenas no setor agrícola, mas no setor social, certo? Econômico e social como um todo, para tentar dar um equilíbrio por causa desse advento da desigualdade que é histórica dentro do nosso país, beneficiando alguns grupos, né, econômicos e até alguns gêneros também, que é o caso dos homens, certo, sendo bastante beneficiados e tendo, por exemplo, as mulheres bastante inferiorizadas. Mas vamos voltar para cá. Então, a primeira coisa a discutir é a questão da desapropriação de terras. Eu coloquei até aí esses pontos que eu vou digitando, como eu já falei anteriormente, são bem importantes para vocês anotarem, fazerem, como é o nome, algumas leituras e algumas observações. Então, desapropriar é tirar a propriedade de alguém, certo? Porque uma propriedade, ela tem título, ok? Ela tem título. Então, o cara tem um título de propriedade, ele é o proprietário, ele é o dono, certo? Só que o cara não produz. E o Estatuto da Terra diz que as propriedades com determinado tamanho, certo? Se eu não me engano, as que têm acima de 1.000 hectares, se eu não me engano, não tenho certeza agora, depois eu dou uma olhada, certo? Eu não estou com a lei toda aqui na mão agora. Caso elas não estejam atingindo o seu mínimo percentual de produtividade, ela pode ser desapropriada. Então, a primeira coisa que vocês devem saber, para evitar alguns comentários que não condiz com o que é a verdade, é o seguinte: o governo ele não toma terra de ninguém, não pode tomar, certo? Certo? Sua casa, sua propriedade rural, o governo não pode tomar, ele pode desapropriar, ele tira a propriedade. Para isso ele tem que pagar. O Estado não pode, você comprou lá uma propriedade ou herdou uma propriedade e você está lá e o Estado chega e diz, ó, não é mais sua, até tchau, vai embora. Não, não é isso.
certo? Vai ter todo um processo legal, vai ter uma análise do valor da propriedade, antes disso, toda uma observação da capacidade produtiva dela, se ela está produzindo ou não, e se ela não preencher esses pré-requisitos, aí ela vai ser desapropriada, ou seja, o Estado vai pagar por essa propriedade ao proprietário, ok? Este vai sair da propriedade, porque já não é mais dele, e o Estado vai dividir ela em partes menores, tentando chegar até a ideia lá do módulo rural que nós falamos, ou até um pouco maior, e ceder para famílias que nesta terra irão produzir. É esse o processo que ocorre. Certo? A gente vê muito aí a galera dizendo, porque o governo toma a terra para dar para os sem terra. Não é bem isso, não. Não é bem isso, não. A própria casa da gente também, o imóvel, ele pode ser desapropriado dependendo do interesse coletivo que existe. Eu até já falei, acho na época, no primeiro ano, quando essa turma estava no primeiro ano, que eu passei por um processo de desapropriação de imóvel, certo? A rua que eu morava quando eu era criança, certo? Lá nos meus 10 anos, 9 anos, lá no ano de 1989, para ser mais preciso, certo? Para os anos 90, ali, 1990, onde hoje fica aquela entrada e saída para João Pessoa chamada de Via Oeste, ali eram algumas ruas de um bairro chamado Ilha do Bispo, certo? E que todo mundo saiu para poder construir a estrada. Não tem esse negócio de eu vou ficar, não. Acaba de, vou deixar a família aí do professor Daniel e vou atrapalhar o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico de 5, 6 cidades, que é a grande João Pessoa. Não. Foram lá, analisaram quanto a propriedade valia, fizeram o pagamento da propriedade aos meus pais e a gente foi morar em outro lugar, ok? E recebemos a grana por isso. Professor, se eles quiserem pagar um valor menor, aí você pode questionar, sim, certo? Vale lembrar que o Estado, o governo, certo? Ele é uma esfera de poder, certo? Diferente da outra esfera. Então, você pode, como cidadão, provocar o judiciário, dizer, minha propriedade vale 50 mil, os caras estão querendo dar 20, velho. E aí vocês têm mecanismos jurídicos legais para que não ocorra isso, né? Para que não ocorra isso, a questão do valor adequado. Aí para isso tem laudos do Conselho de Engenharia e Arquitetura, uma série de coisas aí para que o cara não seja lesado nessa questão da desapropriação. Então a mesma coisa acontece com a terra, certo? Professor, o cara é obrigado a vender. Nesse caso Por quê? Porque antes dele vender, o governo já te deu prazo, já chamou a atenção que você não estava atingindo os percentuais mínimos de produção, certo? Porque o INCRA, ele analisa uma propriedade agrícola e diz, essa propriedade tem capacidade de produzir isso, tem capacidade de produzir X% daquilo que você está produzindo lá. Claro, ele não vai dizer, você está produzindo, por exemplo, abacaxi, o INCRA vai chegar lá e vai dizer, você vai ter que produzir feijão. Não é isso. Não é isso. O que se observa é que você pode, se observa o aproveitamento da propriedade. Então, o cara está lá com a terra, não está produzindo nada, não está atingindo os níveis de produção que a lei coloca para ele. Qual o intuito de ficar nessa propriedade? O governo ele te dá uma saída, ou produz ou desapropria, certo? Porque tem um monte de gente, um monte de trabalhador rural precisando de terra e não tem. Porque lembra dos 3 insumos essenciais à produção rural? Mão de obra, capital e terra. Sem um dos 3 não tem produção rural. Esses 3 são insumos essenciais. Certo? O dinheiro para aplicar numa série de coisas, máquinas, treinamento, semente, adubação, produto químico, etc. Mão de obra, claro, e a terra em si, né? Então, os trabalhadores rurais sem terra, eles possuem a mão de obra, possuem créditos junto ao governo, acesso a crédito para produzir, ou seja, capital, mas não tem terra. E tem gente aí com terra que não quer produzir, certo? E aí a gente fica vendo televisão, vendo essas baboseiras aí internet, um monte de gente dizendo, fulano herdou a terra do pai, o governo foi lá e tomou não sei o quê. Não tem nada disso não, gente. Isso é tudo
politicagem, isso é leseira. Vocês estão no segundo ano do ensino médio, já devem começar a ler essas coisas para não acreditar muito nessas questões aí que são colocadas, ok? Então, essa reforma ela traria uma série de benefícios, tanto no campo quanto no setor urbano, porque é quem é abastecido pelas coisas que lá tem, também é de onde vai os investimentos, né? Ou seja, ela só traz benefícios. Aí, às vezes, o aluno pergunta, professor, se só traz benefícios, por que não faz essa bexiga logo em larga escala e tal? Mas quando a gente diz só traz benefício, tem que ver para quem é o benefício. O benefício é para a sociedade, o benefício é para a comunidade, o benefício é para os trabalhadores, mas os benefícios não são para aqueles que são os donos das propriedades, que não querem produzir, que querem ter acesso a crédito do governo, querem ter acesso a uma série de benefícios sem produzir. Então, você tem aí uma quebra de benefício, uma quebra de regalia, que é uma coisa que a gente sempre esbarra aqui no Brasil. Ok? Que é isso aí, Lívia colocou um símbolo aí. Eu não estou conseguindo ver nessa bexiga, não. Tô meio cego aí. Né? Mas vamos lá. É parabéns. Ah, sim, Pelo que o beleza. senhor disse que a gente deveria já estar pesquisando sobre essas coisas e ficar atualizado das coisas. Sim, tudo bem, beleza. É isso mesmo, Lívia. Valeu aí. Cadê a outra Lívia, dona Edileuza, hein? Eu vou pegar a Lívia depois, ela vai ver o que é bom. Tá, não, deixa eu pegar ela. Mas vamos lá. Então, olha a parada. Por favor, excluam as fotos que para eu não se assombrar, né? Não ficar assombrado. Aí vamos lá. Saindo disso, a gente vai para conflitos de terra no campo, né? Por que existem os conflitos? Os conflitos justamente existem porque os interesses não são os mesmos. Eles são desiguais. Por exemplo, os trabalhadores rurais sem terra fazem um monitoramento, eles são organizados e acabam ocupando propriedades que deveriam ser listadas e entrar para a reforma agrária. É uma forma de pressionar o governo. Ah, professor, mas os caras fecharam a estrada, os caras tocaram fogo. Velho, isso é uma prática que acaba sendo necessária para chamar a atenção da sociedade. Eu estou aqui no conforto do meu lar, eu sou um profissional do setor terciário, certo? Que é o setor de serviço, que eu sou professor, tá entendendo? Eu estou recebendo meus salários, eu estou aqui bem, velho, então eu não sei muito como é que está a situação dessas pessoas. Agora, a partir do momento que eu viajo para dar aula no interior, os caras bloquearam lá a, a estrada lá, você, caramba, o que é que esses caras estão pedindo? O que é que esses caras estão cobrando? Eles estão corretos? É de direito? Eles estão errados? Começa a surgir os questionamentos. E a grande pergunta, a grande questão que eu faço, que eu passo para os alunos é o seguinte: professores, policiais militares, profissionais da saúde, caminhoneiros, certo? Quando querem reivindicar alguma coisa, faz greve. O que é a greve? Deixar de trabalhar. Muito simples de entender. Agora, o cara é trabalhador rural, sem terra, ele não está trabalhando. Como é que ele vai fazer greve? Eu pergunto isso sempre àqueles que questionam essa forma de movimento. Como é que esses caras vão fazer greve? Fazer greve como, se eles não estão trabalhando? Eles estão justamente ali reivindicando, solicitando o cumprimento, certo, da lei lá do Estatuto da Terra, né? Que o número dela lá que eu já falei para vocês aí no livro tem também, certo? Eles querem apenas o cumprimento disso. Nós vivemos num mundo onde exigimos o cumprimento de leis, certo? A gente fica o tempo todo cumprindo, buscando o cumprimento de leis, aquelas coisas que estão no papel e não saem do papel. Quem é que nunca viu aqui, por exemplo, um idoso num supermercado, numa farmácia, reivindicando o direito dele de ir para um caixa preferencial, de passar à frente dos outros na fila? Certo? É um direito, a gente vê isso. Então, a mesma coisa, os caras estão querendo o cumprimento dessa lei lá de 1964, que essas propriedades que não cumprem os requisitos, elas sejam, entrem na questão da reforma agrária, e começam os conflitos, com destaque aqui no Brasil para o conflito de Eldorado do Carajás, onde morreu bastante gente, a morte do ativista ambiental e agrário
o Chico Mendes, a morte da Dorothy Steng, a morte do João Pedro Teixeira, que está, né, eu não sei se eu já passei, acho que eu não passei ainda não, né, a questão do filme Acaba Marcado para Morrer, eu já passei já, no segundo ano. Não, quem são esses nomes que o senhor está falando? Esses foram pessoas que foram mortas, assassinadas por justamente lutar pela reforma agrária. E o João Pedro Teixeira era paraibano, das ligas camponesas ali de Sapé, ok? Que foi assassinado, certo? A Margarida Maria Alves, também paraibana, lá de Alagoa Grande. Essas pessoas tiveram suas vidas ceifadas por buscar o cumprimento dessa lei, por uma tentativa de um campo, certo, mais justo, mais produtivo. No caso do filme, eu na segunda-feira, que é na turma da segunda-feira da escola que eu passei, certo? Eu vou colocar isso aí já já para vocês. É um filme brasileiro que fala justamente sobre essa questão aí do João Pedro Teixeira e da Elizabeth Teixeira, que ainda está viva, certo? Tem um memorial dele, dá para fazer uma visita, mas com essa pandemia tá uma desgraça aí, a gente preso dentro de casa, mas é necessário, se cuidem, continuem se cuidando, que a coisa ainda não acabou não, ok? A cidade da gente aí já está com bandeira amarela, que isso é bom, certo? A gente consegue manter números baixos aí em Bananeiras, possivelmente eu acho que na primeira semana de agosto aí, ou até antes, a gente esteja já se organizando para passar a ter aulas presenciais, claro, cumprindo toda uma série de requisitos, né? Mas vamos voltar aqui à questão desses conflitos no campo. Então, os conflitos ocorrem porque você tem uma grande quantidade de latifundiários que também cometem uma série de atrocidades no que diz respeito na questão da invasão de propriedade, da questão de grilagem de terra, de derrubar as matas e passar a produzir. A gente vê aí o desmatamento na Amazônia está sendo provocado pelos grandes pecuaristas, criadores de gado. Os caras estão derrubando a mata para criar gado, certo? Com o aval do governo federal. Certo? Quando o governo federal diz que não vai multar, que não vai fiscalizar, ele está dizendo derrube. Essas queimadas na Amazônia não são queimadas criminosas com a ideia de destruir a floresta, não. São queimadas para preparar o solo para a plantação de pasto, para a criação de gado. Ok? É essa questão que a gente viu isso lá em Meio Ambiente, quando falou sobre desertificação. Eu falei disso aí. Esse desmatamento recorde no mês de junho da Amazônia, isso é provocado por grandes produtores rurais, madeireiros e criadores de gado. Ou seja, estão explorando economicamente, mas usando, fazendo desmatamento. E isso não pode ser aceito, certo? Isso vai provocar um desequilíbrio nos ecossistemas do mundo todo, certo? O ciclo da água vai ficar doido, certo? E a Terra vai ficar cada vez mais quente. Mas vamos voltar, esquecer um pouco o meio ambiente e voltar para a questão dos conflitos. Então, os conflitos, eles começaram a surgir quando entidades começaram a se organizar para lutar pela terra, lutas em defesa da propriedade agrícola produtiva. E aí nós temos lá, ainda nos anos 50 e 60, a Pastoral da Terra, certo? Que seria o primeiro, deixa eu ver aqui o que a galera escreveu aí. Pô, Pablo, meu irmão, como é que você tá, velho? Depois a gente conversa aí, eu também testei positivo aí, certo? Vamos ver aí depois, eu vou falar contigo depois no privado, isso, bora. Vamos lá, então nós temos a Pastoral da Terra, certo? Que era um braço da Igreja Católica, certo? Que apoiava esses trabalhadores em busca de uma igualdade na distribuição das propriedades agrícolas, as ligas camponesas, que aí é o que vocês vão fazer o exercício, que eu vou passar lá no material, beleza? Nós temos um MST, fundado lá em 1980, que é o mais popular movimento, que é o movimento dos Sem Terras. Depois o MTST, certo? Que é outro movimento que já surge de uma dissidência do MST,
certo? O MST ele começou a ter um braço muito político ligado ao Partido dos Trabalhadores, e aí ocorreu alguns problemas, e aí acabou surgindo uma nova entidade. Então, essas entidades elas começam a enfrentar esses grandes latifundiários, certo? Em busca de uma equidade nessa distribuição de terras. E isso acaba gerando uma série de conflitos. Além de sindicatos de trabalhadores rurais, o exemplo da Margarida Maria Alves, que foi assassinada aqui na Paraíba, que era do sindicato dos trabalhadores rurais da área ali de Alagoa Grande. Nós temos uma série de entidades que começam a buscar um enfrentamento com a grande elite detentora de terras, e isso acabou provocando uma série de conflitos entre latifundiários e trabalhadores, e entre a polícia defendendo, por muitas vezes, a questão desses latifundiários, e também um conflito entre trabalhadores rurais e também policiais, né? O saldo ele não é tão bom não para os trabalhadores não, ok? Não é tão bom. Então, conflitos de terra no Brasil, ó. 2012, 816, certo?